Fala pessoal, eu sou Bruno Calegari, mais uma vez aqui no Habita Rank para falar para vocês de condomínios, né? Trazer esse assunto que, na verdade, boa parte da população hoje escolhe estar morando em condomínio por praticidade, por segurança, por conforto, por comodidade, né? Ou por, às vezes, ser um local mais próximo ali, enfim, né? E, dependendo do caso, é até mais em conta. Mas nem tudo são flores, né? E é por isso que hoje nós estamos trazendo aqui os nossos convidados, Hélio Marques, que é corretor, a Adriana Mello, que é advogada, e a Tádia Lopes, que é administradora. Tádia, obrigado pela sua participação e bem-vinda. Obrigada, Bruno, pelo convite. Adriana, obrigado pela sua participação, presença. Obrigada pelo convite. Hélio Marques, obrigado. Obrigado, Bruno, pelo convite e obrigado a toda a equipe aí do Habita Rank. Habita Rank. Nós estamos com uma super produção aqui, você já viu, né? Aqui o negócio é diferenciado. Nosso objetivo não é causar discórdia, mas às vezes causar, enfim, pensamentos diferentes, pontos diferentes. E aqui nós temos 3 linhas. Nós temos o corretor, né? Que, dependendo de como vai o jurídico e como vai a administração de um condomínio, acredito que pode facilitar ou pode dificultar a comercialização, o histórico do condomínio. Hélio, começando contigo, você acha que isso interfere na hora de você fazer ali a venda ou a compra de um estabelecimento? Brunão, sem dúvida, e bom que você começou já com esse assunto. Eu acho que a boa gestão de um condomínio influencia diretamente. Eu não vou nem falar em valores, em porcentagens de valores, mas sim em liquidez, em mais agilidade ali na hora da venda, né? Quando eu apresento um condomínio com boa gestão, é nítido da portaria, que você já nota que o condomínio está em boas mãos, né? Uma boa administradora, um bom síndico. Então, com certeza, não vou nem tratar de valores, mas a liquidez, a venda mais rápida, a grosso modo falando, isso aí influencia 100%. O cliente que chega ali, ele chega a questionar o histórico, buscar, ele tem esse cuidado, ou vocês, enquanto corretores, têm esse cuidado também de informar ali aquele possível comprador, principalmente falando para o comprador, né, que é quem vai adquirir aquele imóvel. Olha, esse condomínio aqui dá muita dor de cabeça, ou você até corre de condomínio que dá dor de cabeça. Vamos lá, essa informação do condomínio com dor de cabeça, de repente ela não chega para o corretor, para o profissional ali, né? De repente não é uma informação que o profissional vai ter acesso. A saúde financeira do condomínio, por um exemplo, é difícil o profissional, o corretor de imóveis, ter acesso a essa saúde financeira. Mas, quando se trata quando se aproxima ali do condomínio, né? Quando inicia uma visita, melhor dizendo, a porta de entrada do próprio imóvel que o cliente está comprando, inicia ele na portaria. Então, o cliente entrou ali, acessou a portaria, já geralmente os condomínios, o lazer está direcionado ali na frente do condomínio, então o cliente já dá aquela volta inicial. Eu até gosto de visitar primeiro o condomínio para depois a gente acessar lá o apartamento, um exemplo. Então ali mesmo já inicia os questionamentos sobre o condomínio, né? Então existe sim, claro que eu não vou citar nome de algum condomínio aqui nítido que está numa má administração, e existe também a grande maioria, por sinal, de condomínios que você vê muito bem cuidado, com a boa administração. Mas um assunto que pouca gente conhece, e é determinante a gente trazer aqui no podcast, é quando você compra um apartamento, que eu estou usando de exemplo, mas não necessariamente, pode ser qualquer imóvel em condomínio, você acaba comprando uma fração ali do condomínio. Então você é proprietário de uma fração do condomínio. Então você não está comprando somente aquele metro quadrado ali do seu apartamento. Você está comprando dentro da matrícula do imóvel, existe uma fração do condomínio. Então, o morador é importantíssimo ter acesso a essas informações, a saúde financeira do condomínio, entendeu? A transparência ali na hora da gestão do condomínio. E o principal, que aí é onde o corretor consegue ver a olhos nus ali, a manutenção do condomínio, entendeu? Tanto preventiva quanto
a manutenção ali no geral. Então, no meu ponto de vista é isso. Eu acho que influencia em valor agregado pro imóvel da pessoa que está ali dentro, né? Sim. Além de aumentar a liquidez ali na venda e inclusive a procura. Você bate umas fotos bem legais ali do condomínio, o alcance é maior nas redes sociais. Você pega uma foto legal da piscina, de uma área de lazer ali em si, de uma área comum. O alcance é bem maior nas redes sociais e isso aí mostra o quanto o vendedor, nesse caso, ou o comprador, tem que se atentar quando está comprando um imóvel em condomínio. E aí vem aquela questão que... Corta só um pouquinho. Peraí. E aí você vai puxar isso aí, tá? E aí vem aquela questão. Se eu fosse repetir, eu nem lembro mais o que eu falei. Agora, era só pra ensaiar, agora você vai. Tá bom. E a doutora, você viu que a doutora já começou. Não, doutora. E aí, Já pegou porque o gancho. Pegou o gancho. Trabalhou ela. Mas é bom. Mas ela fala, eu escuto bem aqui o retorno. Você tá ouvindo também? É na hora que ele botar o fone, que eu não coloquei some. o fone. A memória acabou do celular. Aí, deixa eu passar. A hora que você quiser pode dar o gancho. A questão que o Hélio trouxe, que é vista e que a gente fala sempre para todo síndico e toda a comunidade condominial é que o condomínio ele precisa fazer as suas manutenções, as preventivas, as corretivas, e não pode postergar. Existem as normas técnicas que estabelecem o período que precisa ser feito. E uma delas, que é uma que sempre dá muita confusão, muita discussão em assembleia, é a pintura da fachada. Que ela tanto traz a discussão do condômino que não quer desembolsar aquele valor para poder fazer essa pintura da fachada, quanto também na gestão desses recursos arrecadados para fazer essa manutenção. Infelizmente, nós sabemos que existem excelentes profissionais, que são a maioria, mas existem profissionais que não são bons e estão ali para se beneficiar financeiramente do recurso que vem, muitas vezes, de uma obra desse tamanho. Então, é necessário sempre deixar muito claro, tanto para o gestor quanto para quem mora em condomínio, a manutenção, tanto a preventiva quanto a corretiva, e a manutenção de fachada, ela é importantíssima para valorizar o seu imóvel e para manter a segurança dos moradores. E para o gestor, essa situação é muito pior, porque a partir do momento, como o Hélio trouxe aqui, um condomínio ele perde o valor financeiro, perde venda, o condômino vai e perde a venda de um apartamento por uma falha de gestão, a responsabilidade é direta desse gestor. Ou seja, o síndico ele tem que ficar atento que ele também é responsável individualmente por cada propriedade que é vendida ali dentro daquele condomínio e foi desvalorizada por uma má gestão. E se, por exemplo, acontecer de repente tem um imóvel ali e você tem, o proprietário está ali vendendo e aí tá quase fechando o negócio, mas a pessoa fala assim, ó, eu não quero comprar porque a fachada daqui, esse condomínio não está sendo bem gerido, né? Não tem as manutenções e tal. O morador, o proprietário, ele pode mover uma ação até mesmo contra o prejudicado? Pode. Pode responsabilizar. Ele conseguir demonstrar que foi por uma falha de gestão que não foi executada uma determinada obra, que o síndico deixou de cumprir uma norma técnica, porque o síndico tem a obrigação legal de cumprir as normas técnicas, ele tem que buscar meios para isso. Se ele não conhece, ele precisa contratar profissionais que saibam para poder ele executar. Ele pode responsabilizar diretamente o síndico por isso. Mas, Bruno, aí eu te pergunto, esse morador que foi prejudicado, esse proprietário que não vendeu o imóvel dele, participou das assembleias? Estava envolvido nas decisões do condomínio? Porque, às vezes, o síndico leva a proposta de pintura com uma taxa extra, com um planejamento e simplesmente é negado pelos moradores, é reprovado. Então, envolve também essa questão, tem que ser analisado com cuidado, tá? Se esse planejamento foi bem feito, se teve uma proposta que coubesse no bolso dos moradores, se a proposta era palpável ali. Não, eu entendi a sua colocação, e aí eu acho que a gente provoca uma discussão interessante, porque assim,
O condomínio, ele é obrigado a fazer Isso. determinado tempo, X. Exatamente. E se chega numa situação como essa, olha, eu não consigo aprovar, não vai, não passa em assembleia, o pessoal não vota, o que eu sempre falo para os meus clientes e para quem me consulta é, você tem a obrigação legal de levar, demonstrar a necessidade. Você submeteu algumas assembleias e você não conseguiu aprovação, você tem 2 caminhos aqui. Um deles é renunciar ao seu mandato, porque você está sendo responsável também por não cumprir uma determinação, e como eu disse, a responsabilidade civil, ela vai apurar quem respondia pelo condomínio. Ela não vai querer saber se não houve aprovação em assembleia ou não. Não vai querer saber, o síndico tinha que fazer, porque o Código Civil ele não dá essa margem para falar, não, eu não fiz porque a assembleia não aprovou. Então o síndico ele vai ter 2 opções. Ou ele vai renunciar ao mandato, dependendo do condomínio, é o aconselhável, ou ele vai submeter uma judicialização para que ele cumpra a obrigação dele. Ou uma das 2 coisas. O que o síndico não pode ser é omisso e não cumprir com a obrigação dele, que é levar para a assembleia, discutir, reiterar, trazer argumentos para poder convencer e tomar as providências que lhe cabem, ou por um caminho ou por outro. O síndico não pode se eximir disso. Sim. Até aproveitando o mesmo tema, Bruno, e sempre vou puxar para a minha área ali, que é o mercado imobiliário. Sim. Foi feita uma venda, e quando você efetua a venda, você apresenta as certidões negativas, tanto do imóvel quanto do vendedor, né? E nesse caso foi apresentado a do vendedor. Na hora de apresentar as certidões do imóvel, tanto a matrícula, a de IPTU e a do condomínio, a gente teve acho que o delay foi na solicitação ali do síndico, não sei de quem que é, pra te falar a verdade, não podem falar porque eu não sei onde foi o erro. Mas quase não chegou a acontecer de cair a venda, a gente tinha um contrato particular assinado, mas assim, quase que o comprador executa o vendedor, porque tinha um contrato particular assinado, nesse contrato tinha uma cláusula de obrigações do vendedor, e nas obrigações ele tinha 15 dias para apresentar toda a documentação. E o condomínio solicitado a certidão, doutora, levou lá 13 dias, sabe? 13, 14 dias aproximadamente, para apresentar uma certidão de condomínio. E eu não estou falando nem de um condomínio que administra 800 apartamentos, não. Era um condomínio razoavelmente pequeno, devia ter uns 45, 50 apartamentos. Então, chegou próximo ali dos 2 dias de o vendedor executar o comprador. E talvez entraria aí na responsabilidade civil do síndico ou porque foi protocolada a solicitação, inclusive por mim. Eu solicitei, né? Não foi protocolado ou pela mensagem de WhatsApp, mas foi pedido lá para a administradora. E aí caiu em um feriado, tá tudo bem, acontece. Mas em seguida, por exemplo, uns 2, 3 dias, tá tudo bem, razoável o prazo. Pô. Agora a pessoa vai lá, ficar 13 dias para fornecer uma certidão negativa de condomínio. E tudo isso influenciando numa transação de 600 mil reais. Você entendeu? Então, um valor agregado na venda, o vendedor precisando vender, claro, se ele está anunciando, ele está precisando vender, precisando liquidar, às vezes com dívida, às vezes precisando pagar alguma coisa, e toda a transação parou em um documento, que é a certidão negativa do condomínio. Então, até isso influencia muito no meu ponto de vista. Uma boa gestão, né? O corretor vai lá, solicita a certidão negativa de condomínio, eu não estou pedindo para fornecer em 1, 2 dias, não. Eu acho que um prazo legal, 5 dias, dependendo do tamanho do condomínio. Hélio, sabe como administradoras modernas estão fazendo? Deixando disponível no próprio aplicativo do morador a possibilidade de emitir essa certidão. Então, a autonomia para o morador emitir a própria certidão. Legal. Estando as taxas em dia, isso é muito importante, porque sim, até porque é a negativo. taxa em atraso pode acarretar em mais demora, mais morosidade na baixa dessas pendências, né? Estando em dia, as novas administradoras estão fornecendo essa autonomia para os moradores. Esse caso faz um tempo mesmo. Ultimamente eu tenho visto a agilidade, assim, principalmente nessa assinatura digital. Pós-pandemia a gente teve essa evolução aí. A pandemia foi um caos, mas teve essa evolução das assinaturas digitais. Trouxe um avanço, né? Trouxe um avanço
Mas certificado, assinatura por certificado já existe há mais de uma década, né? Mas então ela o que tinha essa acontece? restrição quando se tratava... Por exemplo, se pegava uma pessoa com mais dificuldade de tecnologia ali, às vezes um senhor, ele tinha essa dificuldade. Hoje, eu pelo menos acho, tá bem mais simples as assinaturas, principalmente dos condomínios e dos moradores. Hoje em dia, eu acho que todo mundo busca essa praticidade, essa agilidade, né? Tecnologia, tudo muito moderno. Então a gente sempre busca justamente para conseguir trazer resolutividade, né? Que é o mais rápido para todo mundo, que fique bom para todos. Agora, pegando ainda um pouco aquele gancho, quando a Adriana falou, em relação à questão de, por exemplo, a pintura, né, precisa ser feita, você tem duas alternativas. Uhum. A gente sabe que o condomínio não está ali para gerar lucro, certo? Mas entrando na parte da administração, a administradora, o condomínio ele não pode já vir fazendo um caixa para isso, sem precisar colocar isso em assembleia, sem precisar falar, vamos ter que aumentar por 6 meses R$100 por apartamento. E aí, como resolver essas problemáticas? A gente sabe que não é para ganhar dinheiro, mas assim, você talvez precisa trabalhar com uma reserva boa para até se evitar dor de cabeça lá na frente. Tem condomínios fazendo, sim, reservas, mas é mediante um planejamento, tá? E aprovação em assembleia. Não pode fazer nenhum tipo de reserva para aplicação de uma reforma, algo grandioso, sem aprovação em assembleia. Bruno, realidade. Isso que você falou é uma utopia que pode acontecer em poucos condomínios, mas realidade. Geralmente, os condôminos, eles brigam por centavos. Sim. Parte disso é fruto da nossa cultura, infelizmente, que o dinheiro do condomínio ele não vai ser bem gerido, porque nós sabemos que existe essa cultura de o síndico ele está usando o dinheiro do condomínio para fins particulares. E parte disso também é pelo nosso sistema econômico. Então, a realidade desses condomínios que conseguem fazer os seus planejamentos de reformas, conseguem fazer as taxas embutidas ali todos os meses. Olha, X vai ser para reserva de reforma, X é taxa que fica aqui para uma eventual manutenção. Existem condomínios que conseguem, mas é uma minoria. A grande realidade os condomínios eles trabalham no limite do limite. E pior ainda, muitos casos a administração não leva de forma didática para esses moradores a importância de cada centavo que é gasto. Se você vai numa prestação de contas e você não vê transparência, você não sabe que o dinheiro entrou aqui, saiu ali, pagou isso, pagou aquilo, você não está vendo o que está acontecendo de uma forma clara, objetiva, você vai ficar receoso em dar mais dinheiro para essa administração para que ela faça alguma coisa. Sim. Então, ponto importante é ter a transparência ali, com clareza, de forma didática. Nós precisamos hoje fazer o óbvio, que é ensinar as pessoas a verem aquilo que está na cara delas. Então, você precisa fazer isso e não pode ser nenhum modelo que vem com a linguagem rebuscada, linguagem técnica, tem que ser de forma simples. O cara tem que olhar lá, falar, não, tá aqui, pagou isso, pagou aquilo, entrou tanto, foi para isso, foi para aquilo. E tem que ver também o que foi feito dentro do condomínio. Quando a gestão consegue fazer esse modelo, consegue demonstrar, fica mais fácil para levar as propostas para a Assembleia. E mesmo assim, trabalha no limite financeiro. Onde está a dificuldade em aprovar uma taxa de condomínio condizente? Na falta de transparência da prestação de contas, onde o morador não sabe aonde foi aplicado o dinheiro. Pode ser tanto a prestação de contas financeira quanto a comunicação do síndico. Ela também é uma prestação de contas. E na hora da previsão orçamentária, o síndico não abrir para os moradores cada item daquela taxa de condomínio. Olha, R$5 da sua taxa vai para isso, R$2 para aquilo. Fazendo de forma didática, abrindo todas as despesas, as pessoas entendem e aprovam as taxas necessárias para manter aquele condomínio funcionando bem. Mas isso através de transparência. Até porque eu moro em condomínio e acho que, para mim, seria muito mais confortável fazer esse caixa. Porque, assim, você vai fracionando isso, já tá lá.
Você paga 1, 2, 3 vezes e já acostumou, É a né? taxa extra, não é? Que consta em alguns taxa lugares. Coloca aquela Taxa taxinha extra. extra, porque daí vai lá e cria toda aquela discussão, aquela polêmica. Não porque a cor, não porque não sei o quê, não, mas é porque esse fornecedor, não porque aquele outro, não, mas é porque... Não, porque vai mais... E vira um brigueiro danado, né? Eu participei acho que 1 ou 2 vezes só e nunca mais fui também. Deveria participar mais. Né? Deveria participar Então, mais. doutora, eu sou daquele pensamento. Quem menos sabe, pouco sobra. Vão decidir Mas por você, vão decidir hein? por você e você vai deixar o apartamento lá. Vamos supor que o apartamento onde você mora deva valer uns 600 mil. É 600 mil de patrimônio que você está deixando na mão de outra pessoa para decidir por você e você não está acompanhando. Sim. Ou seja, de olhos fechados. Não se... Bruno, olha, Agora vem um puxão de orelha. vou te sugerir, mude a sua postura, mostre para todo mundo que é possível mudar, vai na assembleia, participa, questione, procure entender esse mecanismo, porque nós precisamos do condômino que participa de assembleia. Analise as contas do seu condomínio. Você já olhou? Já. Quando chega o boleto, Vamos ver. eu olho. E aí quando tem aquela variação de centavos, eu falo, peraí, o que aconteceu? Aí teve um mês que eu descobri que eu gastei, todo podcast eu falo isso. E se você está assistindo, que bom, você sabe que eu falo isso todo podcast. Teve um mês que eu gastei 17 ou 19 centavos de gás. De Você vê o gás. tanto que eu paro em casa. Quase não paro, eu fico praticamente de segunda a sexta, e todo final de semana acabo viajando a trabalho, etc e tal. Então assim, mas essa de pegar o boleto ali e olhar, eu dou Você confere. olha as receitas e despesas do seu Tá. condomínio? Ó, lá aquele que vem das assembleias eu não descritivo. participo, mas o descritivo eu vejo ali, tem tantinho aqui, Mas tem isso aqui. vou te contar uma coisa. Conta. Olhe mais de perto, olhe nos detalhes. Isso não é só para você, Bruno. Isso é para todo o condômino. Porque existem entrelinhas que elas somem. Ali que não tá só naquele Demonstrativo. Sim. demonstrativo que você recebe simplificado. Existem transferências da conta que são Bruno. feitas. Como administradora, agora eu vou te contar. Tá? Chegou ao meu conhecimento uma história de um síndico que usava o dinheiro do condomínio para jogar em bets online. Eu fiquei sabendo dessa. E Me conta essa fofoca. só que, né, você poderia me perguntar, mas Tádia, como isso não vai aparecer na prestação de contas que a administradora entrega, que fecha, né? É um pouco simples. Por quê? Se o síndico devolver o dinheiro que ele tirou da conta do condomínio dentro do mesmo mês, Tá tudo uma certo. entrada e uma saída se anulam. E aí não consta naquele demonstrativo que você analisou. Mas se foi na bet, E ele não aí? devolveu. Não, mas Perdeu ele muito pode mal. devolver da conta própria dele, sei lá da onde, ou ele ganhou e devolveu, mas houve essa retirada e houve essa devolução dentro do mesmo mês. Só que na demonstração da administradora tradicional não vai aparecer. Tá, mas isso na assembleia lá. Que daí os números vêm na assembleia, correto? Tá. Isso eu Vamos consigo lá. ver? Falou, ó, saiu um Depende. dinheiro, entrou um dinheiro. Depende da Depende. administradora. E vou falar uma coisa. Você olha seu extrato detalhado lá? Por exemplo, conta de cartão de crédito. Já aconteceu com você olhar para a conta do cartão de crédito e falar, opa, peraí, o que é isso daqui? Eu não lembro, acho que eu sofri um golpe aqui. E Sim. depois você vai... Depois de muito tempo você lembra, fala, tá, isso daqui. Se foi você em tal lugar. individualmente, que paga a sua conta de cartão de crédito ali todos os meses, está com ela ali na sua cara, muitas vezes não lembra, você acha que numa assembleia de prestação de contas, as pessoas com aquele monte de documento ali sendo apresentado, as pessoas vão conseguir identificar uma coisa dessas? Não vai. E aí que entra o ponto que eu falei, Bruno, participa da assembleia, olha os balancetes, olha o extrato, para você acompanhar. É o mínimo que você pode fazer Proteger seu para patrimônio. proteger seu patrimônio. Então tem a sua parte também. Vamos supor, você pode ter o melhor gestor lá no seu condomínio, a melhor administração, mas você não sabe o que está acontecendo, você também fica sujeito a futuramente fazer escolha em um outro profissional aventureiro. Nós sabemos que no mercado existem muitos aventureiros que se dizem profissionais, que com qualificação, e quando entra em um determinado condomínio, aquele condomínio vai à ruína. Então, assim, até mesmo para você falar, opa, peraí, de repente o síndico foi lá e te multou, porque num final de semana que você não está viajando, você falou, não, vou receber meus amigos aqui em casa, vou
o mês foi bom, a produção foi boa, então eu vou receber meus amigos. E você acaba se excedendo, fazendo barulho, e recebe, ou uma visita do síndico, uma mensagem dele, uma notificação. Olha, Bruno, tal hora, tal dia, você infringiu com essa prática contra o regimento interno, então estou te notificando, eu estou te multando. A partir daquele momento, você até criar poxa, esse cara tá pegando meu pé, eu nunca moro aqui, eu nunca fico aqui, eu só passo por aqui, esse cara tá vindo aqui pegar no meu pé só por um dia. E aí, de repente, tudo aquilo que esse profissional fez, você vai pegar a birra dele, na Assembleia vai votar no adversário dele, só porque você não gostou de uma prática que ele teve contra você. Mas você não acompanhou que ele é um bom gestor, que ele tá ali correto, tá aplicando direitinho o dinheiro do condomínio, tá fazendo as manutenções, tá fazendo os investimentos. É um cara A Adriana idôneo. contou a história da criação de um opositor. Exatamente. A oposição é criada de que forma? Ela contou uma história. É isso. Assim é formada a oposição. E aí você, por esse momento, você tira você cria uma imagem daquele profissional e você vai contra ele. E aí você vai votar em um aventureiro. E o aventureiro, geralmente, assim, conheço aventureiros que se vestem muitíssimo bem, tem um cheiro muito bom, falam muitíssimo bem, chegam em um carro maravilhoso, e aí entra no condomínio, o que ele faz ali é cada história que quando os próprios condôminos... Ou vai fazer investir em jardinagem, né? Assim, em um condomínio que não tem jardim. Não tem jardim. Acontece. E quando vai ver, já foi muito dinheiro. E o problema está no seguinte: você, para ajuizar uma ação contra um síndico, você precisa de uma assembleia. Você não tem individualmente como ajuizar ação contra um síndico, porque você encontra barreira no judiciário. Porque o entendimento é que você precisa da coletividade, certo? Então, você, uma andorinha só, não vai fazer verão. Mesmo você vai identificando uma fraude? Você tiver como provar, prova robusta, aí tem um olhar diferenciado, mas mesmo assim você vai ter dificuldade. Mas aí é que tá. A gestão pública, muitas vezes, não tem como você provar uma fraude em uma licitação, porque a coisa é feita documentalmente, bonitinha ali. Você não prova. E no condomínio isso também. E agora vamos parar para pensar que na administração pública nós temos leis, temos órgãos fiscalizadores, temos todo mundo em cima ali olhando para poder pegar essas fraudes e passa. E no condomínio que não tem? Tem que ninguém tá fiscal. Que não está acompanhando. E aí nós entramos em um outro ponto. Muitas pessoas pensam que se eleger do Conselho Fiscal é para você ter isenção de taxa de condomínio. Tem Na uma verdade, obrigação ali. na verdade, a obrigação legal do Conselho Fiscal é olhar as contas do síndico e ver como está sendo aplicado o dinheiro. Se houver alguma irregularidade ou inconsistência, levar para esse síndico, olha, você precisa corrigir isso, apresentar tais documentos. O síndico não apresentou, ir para a Assembleia e falar, olha, Assembleia, o Conselho Fiscal viu isso, trouxe para vocês. O Conselho Fiscal, ele faz esse papel do Tribunal de Contas, que é acompanhar. E ele tem essa obrigação legal. E muitos conselheiros ainda não entendem que eles podem, inclusive, serem responsabilizados legalmente por não ver aquilo que eles precisavam ver. Porque vamos supor, aquele síndico bonitão que chegou com um carrão lá no condomínio, muito bem vestido, aquele perfume maravilhoso, bonito, com gel no cabelo. Aí conquistou todo mundo, um monte de voto. Ele foi lá, desviou dinheiro do condomínio, empregou recursos, ou de repente só um mau gestor mesmo. Eu tô falando aqui, porque existem as duas figuras. Existe o mau gestor porque ele é corrupto, e existe um mau gestor porque não sabe o que está fazendo. Ele não soube aplicar o dinheiro do condomínio e o Conselho Fiscal não viu, ou, por exemplo, fez uma contratação de uma empresa que trouxe prejuízo, e um contrato que não foi cumprido, e aí precisou... Não reajustou a taxa. Não reajustou a taxa adequadamente. E aí o Conselho Fiscal está vendo isso, o Conselho Fiscal não leva ao conhecimento da Assembleia, esse Conselho Fiscal está sendo conivente. Na hora de ser responsabilizado, o Conselho Fiscal vai responder junto com o síndico dentro da sua responsabilidade ali. Sim. Opa, peraí, eu tinha o dever de fiscalizar, eu não fiscalizei? Qual é o meu grau de culpa nisso tudo que aconteceu? Então, essa é uma realidade que muitas vezes os conselheiros entram de gaiato para essa função.
Se você não tem tempo para olhar as contas do condomínio, se você não se interessa por saber o que está acontecendo no seu condomínio, não se candidate ao cargo de conselheiro fiscal. Até porque há uma responsabilidade legal. Existe essa Os moradores responsabilidade. confiam nessas pessoas, né? Exatamente. Elas Bruno, contam. até se você me permitir, Sim. tem uma dúvida minha, inclusive. Claro, por Muito favor. boa a fala da doutora aqui, o quanto esclarecedor é. Inclusive, para mim, eu tenho também um apartamento, é investimento, não moro. E confesso para você que eu nunca nem vi esse boleto. Entendeu? Ah, mas eu tenho certeza que você vai sair daqui. Se não hoje, Não, amanhã você na vai... caixinha de correio Vai lá. buscar. Se não hoje, amanhã você vai dar uma olhada, tenho certeza. E uma dúvida que eu tenho, e eu acho que a senhora vai conseguir me ajudar, qual que é o indexador da correção ali? O indexador não existe. Não conforme existe. os custos mesmo. Não existe, é conforme os custos. Não é atrelado a nenhum indexador. Não é atrelado a nenhum indexador e eu acho que não é nem possível fazer isso. Porque, por exemplo, tem uma empresa de aceio e conservação lá no seu condomínio, certo? Correto. Essa empresa, ela é associada a um sindicato. Esse sindicato vai ter um reajuste no primeiro trimestre do ano daquela categoria. Então, Vamos isso botar vai... a inflação, um reajuste da inflação, pelo menos. É mais ou menos. Até Mas, menos. às vezes um pouco para mais, às vezes um pouco Sim. para menos, depende Conforme do a ano. negociação deles. Exatamente, conforme a negociação. Então, isso vai refletir. A água, consumo da água, que muitos condomínios ainda o consumo da água, ele é rateado. Está indo, né? Vai refletir também. Energia, o O o né? gás, tudo vai refletir. Todos esses aumentos vai refletir. Então, não é um índice só. Não tem como você Sim. falar, não, vai ter essa... Ano que vem é certeza que vai aumentar só isso. De Não. repente dá um salto no custo dos Então, seguros e precisa ser rateado. O que aconteceu nos últimos 3 Sim. anos, que o seguro de Deu condomínio... um susto em todos os síndicos. Tem condomínio que Imagina os pagava... moradores. Tem síndico que Pra pagava... assustou o explicar síndico. isso. Tem síndico que pagava 4 mil reais de seguro. Passou para 16, 18 mil reais do seguro obrigatório. Então, assim, foi um salto, assim... E não foi questão de, foi construindo ao longo dos anos. Em um ano foi um valor X, no outro ano já teve esse salto. Foi uma seguradora, né, que faliu. Exatamente, E as e outras- trouxe, e puxou todo mundo. E episódios, né, de condomínios caindo, porque foi feita obra sem o acompanhamento do engenheiro, sem acompanhamento técnico, e o edifício caiu, causou dano. Então, tudo isso reflete Sim. o risco, né? O risco reflete para a seguradora. Então, tudo isso vai fazendo parte, quando a gente vem e fala de gestão, tudo isso faz parte da gestão. Tanto aquela gestão ruim pela falta de conhecimento do administrador, quanto pelo administrador corrupto. Mas Então- eu vejo muito frequentemente condomínio com taxa de condomínio defasada por falta de conhecimento mesmo do síndico. Não é má fé, não é, né, uma corrupção, é falta de conhecimento, falta de orientação. E essa taxa fica defasada, o condomínio começa a entrar em declínio, as contas ficam no vermelho. E o que seria, pegando esse gancho, vamos lá, taxa de condomínio defasada. Aham. O que é o ideal para você poder saber qual é a taxa de condomínio para cada a ser aplicada? Você tem que pegar o quê? É simples. Você vai elencar todas as despesas do condomínio, as despesas ordinárias, que elas se repetem mensalmente, e vai dividir pelo número de unidades. Bom, Unidades Basicamente pagantes. isso. Unidades pagantes. Que existem Pagantes. condomínios que existem as isenções. Aí você vai dividir pelas unidades pagantes. Como, doutora, adquirir essa isenção que eu já quero... Você tem que Conselheira virar conselheiro fiscal. Ah, tem que ser fiscal. conselheiro fiscal, entendi. Conseguiu Então participar das reuniões? eu vou começar a olhar. Deixa eu aprender Olha, primeiro a a gente olhar vai lá. todos, né? Já estou pegando uma aula aqui. Aí você é uma das possibilidades. Ou de Aham. repente virar síndico que tem isenção, porque existem condomínios que o síndico, ele administra o condomínio só pela isenção, tá? Ainda existe, mas vai que você de repente quer entrar nessa empreitada. Ah, não, esse negócio de só por isenção, eu prefiro só para... Não, deixa quieto, eu não Melhor quero ter você dor de pagar a sua cabeça. taxa. Não, paga metade tranquilamente. Então, exatamente. Mas tem essas situações. Ó, e aí falando em legalidade aí, doutora, com uma dúvida também. Que inclusive tem uma ideia até para passar para o meu síndico. O condomínio, ele pode gerar algum tipo de receita e isso ser, por exemplo, rateado ou virar um caixa? Pode. Não sei, tipo, vou usar um exemplo.
Por exemplo, o condomínio onde eu moro, ele tem, as vagas, se eu não me engano, são todas cobertas. Falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos colocar placa solar em tudo, vamos vender essa energia. O sonho dos moradores. É, o sonho dos moradores. E isso, de uma certa forma, entra como Gerar recurso, uma receita, né? uma receita. Olha, isso, hipoteticamente, se for possível fazer isso no seu condomínio, entrar essa receita, pode acontecer. Mas vou dar um caso mais prático para você visualizar. Hoje existem aquele modelo dos mercadinhos que são instalados no condomínio. Sim. Geralmente é por um valor que vai para energia, ali para pagar energia, e fica um percentual para o condomínio. Esse é um tipo de receita que está gerando, certo? Hoje, pontos de recarga de carro elétrico. Está começando a se ter aqui em Campo Grande. É uma receita que entra para o condomínio. Tem um outro modelo, que é a propaganda nos condomínios. Tem prédios que aceitam propagandas na sua fachada. Você já viu no centro da cidade? Já vi lá no meu... Isso eu acho até bastante polêmico, porque lá no condomínio que tem Polêmica. escritório, se eu fosse proprietária, eu já teria acabado com aquilo que eu acho horrível. Eu acho que depõe contra Mas é uma a receita. estética. É uma receita. Antenas também é um tipo de receita. Então, tudo isso tem que ser discutido e avaliado. Existem essas possibilidades, sim. Certo? Mas voltando na questão de colocar as placas solares, você já pensou os vizinhos dos andares de cima com aquelas placas solares refletindo na janela e tudo mais? O impacto visual que isso não pode ter, da sua ideia das placas É solares? só não olhar pra baixo, gente. O que tem que ficar olhando? Ataca a Tão labirintite. Fala isso pro seu síndico justificar. Então, assim, são ideias que, se conseguir aplicar, pode-se gerar receitas. Eu, por exemplo, meu escritório, ele é especialista de gerar receita para o condomínio com a cobrança da taxa de condomínio em atraso. Nós geramos receita para um dos nossos clientes hoje, de 700 e poucas unidades. Ano passado, 1.600.000 de receita que entrou. Esse ano a projeção é 1.800.000 de receita. Isso trabalhando dentro da própria inadimplência dele. Então, existem meios de se gerar essa receita de uma forma legal. Mas lembrando sempre que os recursos, eles precisam ser destinados, e a autorização para destinar esses recursos é através da Assembleia. Ou que seja a ordinária, de previsão orçamentária, ou que seja extraordinária para os gastos extraordinários. Certo. Sim, você quer complementar? Não, até tá tendo um lançamento aí na cidade que o condomínio, um estilo resort, ele vai ter serviços de resort e esses serviços de resort, as vendas de vinho, tal, de bebida, vão ser destinadas a um caixa do condomínio. É um percentual, né? Fui recentemente, inclusive, no lançamento. Olha só que legal. Então, assim, ou seja... Vai ser um resort, não sei se você conseguiu entender, e ali vai servir vinho, tal, tanto para os moradores quanto para o visitante, e a receita desse produto que será vendido. Hoje, condomínios comuns, mesmo o salão de festa sendo alugado, é fonte de receita. Então, entra também. Então, aquilo ali ajuda a manter as contas no verde. Muito bacana. Bom, interessante. Agora falando na parte, Otávio, na parte bastante polêmica, assim, já pegou o síndico, assim, a gestão ali, o síndico com algumas coisas absurdas, assim, que ele quer fazer? Pô, mais do que o da Beth? O da Beth eu acho que é o campeão, extremo, né? O da Beth, assim, Eu tenho uma história também que vocês vão... O dura se for aquele que quer comprar o morango do amor, né? Que agora tá na moda esse negócio do morango do amor. Não sei se vocês já ouviram falar. É um docinho agora que virou febre, né? Minha patroa acabou de me postar. Aí, ó, tá vendo? O que de absurdo, além da Beth, assim, que você já presenciou? E aí, cabe um posicionamento da administradora em relação a isso? Porque, afinal, vocês estão ali e eu não sei, doutora, se também reflete, se tiver alguma coisa de errado, reflete também, a administradora também pode responder, né? Enfim, civilmente, etc e tal. O que mais você já presenciou de tenebroso? Bruno, o síndico de má fé, ele não me contrata, tá? Porque o nível de transparência que eu entrego, ele é total e absoluto. Então, se ele estiver fazendo qualquer coisa que não esteja devidamente adequada, vai aparecer para todo mundo, é simples. Então, cliente meu não tem nada que demonstre
algum tipo de má conduta. Agora, a gente fica sabendo de histórias que vêm de outras administradoras, de síndicos que fazem o que querem com caixa do condomínio, tá? E escondem as contas, chega o livro de prestação de contas, se chega, né? Fica escondido lá na portaria. Então, mínimo de acesso às informações. Que o síndico de má fé faz? Ele não presta contas. Porque se prestar contas, vai aparecer. É simples, Bruno. Sem transparência, sem clareza. E aí Nada. entra a parte do Conselho Fiscal que é omisso e tudo vai... E aí vira aquela bola de neve, bola né? de neve. Mas eu tenho uma história muito boa para poder contar. Eu sempre tenho o posicionamento que eu preciso dar resultado para o meu cliente, certo? Principal é o resultado para o meu cliente. E o meu cliente é o condomínio como um todo. Em situações que o síndico ele pensa de uma forma e quer agir daquela forma que vai trazer prejuízo, minha obrigação, quando eu sei, é alertar, olha, não vai por esse caminho, porque pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Sempre. Porque é a coletividade ali que me contratou. Pode ter sido o síndico, mas é a coletividade. Então, em um determinado momento, e eu tenho a minha postura, não tem problema. Se você, síndico, não quer trabalhar comigo dessa forma, não tem problema quanto a isso. Você procura outro advogado que vai trabalhar da forma com que você quer, porque a minha postura é essa. Porque o que eu tenho de principal para mim é o meu nome, pronto, acabou. Não há dinheiro que vá pagar isso. Teve um síndico que muitos moradores estão descontentes e estavam naquela época muito mais com a gestão dele. Então, sempre questionando, sempre reclamando da gestão, sempre voltado para, olha, isso daqui não deveria ter sido feito dessa forma, nós deveríamos ter sido consultados, e ele não fez, ele não escuta, ele não ouve, ele não leva para a assembleia. Então, gerou-se aquele famoso grupo paralelo de WhatsApp, onde esses moradores sempre postando esse tipo de insatisfação, mas insatisfação você pode estar com quem quer que seja. Você pode criticar, inclusive. Não pode extrapolar não pode extrapolar o limite de ofender a honra. O respeito. Exatamente. Mas criticar, você pode criticar. E esses moradores estavam criticando demais. Mas no grupo de WhatsApp ali, que ele me trouxe os prints das conversas, até então eram insatisfação. E ele estava muito revoltado com essa insatisfação desses moradores, não tinha ali nenhuma prática de crime ali, para eu poder falar para ele, olha, você tem fundamento para poder ir lá, registrar um boletim de ocorrências e fazer uma queixa-crime. Porque assim, a orientação eu poderia dar para ele tranquilamente se tivesse, só que não tinha. Ele chegou com um tanto de papel assim na minha mesa, um horário mais ou menos como esse, já no final do dia. E ele sentou bem na minha frente e ele tirou a pistola dele, colocou ela posicionada, virada para mim. E, doutora, você tem que achar aqui um fundamento para eu processar esse fulano, esse beltrano, porque eu vou ferrar com a vida do ciclano hoje. Dessa forma. Uma pistola na mesa. Na mesa, pistola. Eu não entendo, tá? Pra mim, eu sou contrária a armas, então não sei se ela tava engatilhada, se não Municiada tava. ou não. Não tenho como fazer essa ferição. Mas ele simplesmente colocou na minha mesa, assim, e deixou voltada pra mim. Te ameaçando, né? Eu falei, olha, não tem fundamento aqui no que você quer. Se você achar algum colega que enxergue fundamento, contrate ele, porque não tem. Só que, em relação ao que você quer, se trouxer prejuízo para o condomínio, porque se você agir em nome do condomínio aqui, vai trazer uma responsabilização para o condomínio. Eu vou mandar um parecer para você e depois, se eventualmente se o condomínio for processado, o morador que me solicitar esse parecer, eu vou apresentar. Então, fica sob sua responsabilidade. Eu não vou fazer aquilo que o meu cliente quer, ou que o síndico quer, porque ele acha que tem que ser feito daquela forma. Eu vou fazer conforme a minha responsabilidade. Eu tenho que orientar. Orientar dentro do que está previsto e dentro do que é conhecido por mim, com o meu estudo da jurisprudência. Sim. Então, nesse ponto, se o síndico quer ouvir, não que eu consigo fazer isso, vamos entrar com processo? Eu não vou entrar com processo para perder meu tempo, porque eu trabalho pelo resultado. Então, para mim, o resultado ele tem que vir. E ainda mais, colocar a pessoa em risco, né, de depois responder por uma situação que não era verdadeira, que não tinha fundamento. Então, isso aconteceu comigo.
Às vezes Ai, o que história, hein? síndico, ele não quer ser contrariado de forma alguma. Ele se acha o rei, né? Então, o dono é. do condomínio. É isso que eu ia falar. Às vezes Sim. pode ter o síndico que fala assim, não, quem manda aqui sou É eu. questão de ego, muito Eu fui inflamado. eleito e eu me viro com isso aqui, vai ser do meu jeito e pronto, acabou. Existe muito síndico com síndrome de Dona Hermínia. Quem se lembra aqui da Rainha da Sucata? Aham. Qualquer coisa coloca o prédio na chão. Existem síndicos que pensam que eles são os donos do condomínio. Que eles vão colocar o prédio na chão a hora que eles quiserem. Conforme a vontade deles. Eu já Enquanto perdi, você- desculpa. Eu já perdi um cliente, um condomínio, porque a síndica, ao entender o nosso sistema, já tinha nos contratado, já estávamos trabalhando, mas começou a perceber que tudo que ela fazia aparecia no sistema. Ela, Tádia, como assim? Eu falei, mas é a transparência, eu falei pra você, né, que era transparência total, lembra? Né? Ela, não, mas eu não quero, eu vou comprar um vaso de planta, vai aparecer aqui pra todo mundo ver? Eu falei, vai. E tem que ser. Mas Tem que qual ser. o problema? Ela, não, eu não quero isso, não sei o quê, rescindiu com a gente. Bom, aceitamos, né? E aí, né, nesse caso, quando você entra no ponto da administradora, cabe ela não quis, e já aconteceu de repente, existir casos assim, e vocês chegarem e falar assim, olha, infelizmente pra gente não dá e tal, e vocês terem a iniciativa de rescindir esse contrato. Vamos supor, né? Nós temos ali todo o nosso sistema de transparência funcionando. Se o síndico não entrega uma nota e faz um Pix misterioso, vamos colocar assim, vai acusar no sistema, vai estar lá para todo mundo ver, a gente cobra a nota, não vem a nota, a gente sobe o livro com uma nota explicativa, isentando a administradora da falta da informação que não foi apresentada. Ponto. Vai dos moradores analisarem o livro de prestação de contas e entender que aquela informação não foi apresentada para a administradora, isenta nosso trabalho. Nosso trabalho está feito, é transparente, porém não está sendo não está sendo bem feito por causa das ações do síndico. Sim. Isso a gente não consegue garantir. Então, numa situação dessa, sendo recorrente, a gente se oferece para o distrato, né? Sim. Ô Hélio, você você falando dessa questão de corretor, você mesmo faz a avaliação do imóvel, não? Como é que funciona? Sim, faço. Tá. Quando você faz a avaliação do imóvel, vocês olham para esse histórico? Com certeza. Com toda certeza. Para entender, porque igual nós falamos, a questão de você fazer as manutenções preventivas, aquelas manutenções regulares que você é obrigado a fazer, como é que funciona? Sem dúvida. Agrega muito, como eu falei, no preço do imóvel, tá? E esse relatório fotográfico, se tratando só de um parecer técnico, não tem nem necessariamente ser o judicial. Só para uma questão, um parecer técnico, o preço ali, a organização ali do condomínio, é claro que a gente não tem acesso direto à saúde financeira, como eu te falei, mas a administração ali do condomínio, na forma geral ali de como o condomínio tá, o estado do condomínio, influencia muito na valorização do imóvel. E até na questão do valor do condomínio. Porque assim, existe condomínio, vou citar um exemplo aqui, tá? De R$1.000 o preço do condomínio. Um condomínio bem organizado, com piscina, área gourmet, enfim, um condomínio que entrega pro morador ali uma qualidade de vida. E existe um outro condomínio com o mesmo preço de R$1.000, um exemplo só, tem todos esses itens, porém está tudo desgastado, a piscina está com a fita zebrada ali, não pode usar porque está em manutenção, o elevador tem que subir pela escada porque está os dois estragados, o preço é o mesmo do condomínio. Então eu até acho que o valor do condomínio, se ele entregar o bem-estar para o morador, eu acho que aumenta até a possível adimplência ali, mais pagadores, né? Eu acho que quando o condomínio não entrega ali o bem-estar do morador, eu acho que incentiva até a inadimplência. É uma sequência. É quase que você, tô pagando por isso aqui, e eu acho que influencia muito a questão do condomínio bem cuidado ali e na avaliação, que foi sua pergunta. Influencia muito. Sem contar a liquidez, a facilidade na hora da venda. Justamente
é nesse ponto que eu bato, não além de valorização, mas só de ter agilidade na venda ali, conseguir vender com mais liquidez, por ter um condomínio bem administrado, com certeza. Nós temos condomínios populares que estão tão bem administrados que o preço de venda deles já está muito superior aos do mesmo patamar em outros bairros, que já não tem a mesma gestão. Exatamente. Isso é aí evolução, né? Para nós do Evolução mercado, de gestão. nítido, sabe? Você visita empreendimentos aqui em Campo Grande, vou usar o exemplo dos condomínios populares, é nítido ali, eu tenho acesso ao valor do condomínio, são semelhantes. E é nítido ali que você vê, poxa, olha o que Está esse sendo condomínio aplicado. olha o que esse condomínio está entregando com o mesmo valor do que o outro que eu acabei de sair e não entrega, né? Isso é nítido. Existem uns condomínios muito bem administrados. Mas é uma sequência, tá? Um condomínio com uma má gestão, sem transparência, a pessoa ela não sente vontade de pagar aquela taxa de condomínio. Não pagando a taxa de condomínio, as manutenções não vão ser feitas. As manutenções não vão ser feitas e o proprietário a propriedade vai sofrer uma desvalorização. Então, é uma sequência. Tudo começa na ponta, com transparência e incentivo ao pagamento da taxa de condomínio. Há uma régua de cobrança bem feita, não é, doutora? Exatamente. Aí entra também um escritório de cobrança competente. Então, Que faz essa cobrança, inclusive, entrando nesse ponto, o jurídico ele tem que ser um bom jurídico para cuidar isso com muito carinho, Exatamente. né? Com muita atenção, tentar entender, tentar buscar alternativas, meios, vamos tentar parcelar assim, né? Que jeito que você consegue pagar para a gente resolver o seu problema e o problema do condomínio também, né? O que nós precisamos ter, e a nossa especialidade no escritório é recuperação de taxa de condomínio, este olhar cuidadoso para cada caso. Óbvio que precisa se ter uma regra geral, com isonomia para todos os condôminos, mas tratar o caso a caso. Porque o que existe, o que é comum, é a falta de consciência de que é uma despesa obrigatória que você tem. É igual você morar em uma casa, você tem que pagar a água e a luz, porque senão vão vir lá daqui 30 a 60 dias e vão cortar, vão suspender sua água e sua luz. Sim. Então, assim, é uma despesa obrigatória e prioritária, igual você comprar comida para sua casa. Então, primeira coisa, educar esse condômino que não teve essa educação, acho que é uma despesa prioritária. Depois, buscar entender aquela realidade. Existem, e geralmente, tá? Existem 3 tipos de inadimplente. O inadimplente esporádico, que aconteceu um evento esse mês, ele não conseguiu pagar a taxa de condomínio, mas daqui a 1 mês, 2 meses, ele vai lá e consegue regularizar. Existe aquele inadimplente que ele não tem responsabilidade financeira, então ele não está nem aí. E existe o inadimplente que ele busca burlar todo o sistema para não ter que pagar, para viver às custas dos outros, que é o inadimplente contumaz. Então, ele deixa levar as últimas consequências da sua inadimplência porque ele está se beneficiando daquilo. Quando vem uma cobrança que não olha para essa situação desses inadimplentes individualmente, não trata isso, ela não vai conseguir produzir resultado para o condomínio. Porque você precisa, além de conscientizar, educar, chamar esse condômino para que ele veja de fato o que pode acontecer com ele em relação à sua inadimplência. E hoje nós temos a possibilidade, inclusive, de penhorar o imóvel financiado. Temos uma decisão do STJ de repercussão geral que traz essa possibilidade de penhorar o imóvel financiado. Já financiado com a alienação fiduciária. Exatamente, traz exatamente, a execução do condomínio. exatamente. Então, assim, é mais uma ferramenta. Então, a pessoa ela precisa tomar essa consciência. Claro que desenvolver todo esse trabalho educativo leva um tempo e você precisa fazer isso com técnicas. Sempre com respeito, com educação, mas sempre sendo muito firme nesse sentido. E aplicando, sim, os mecanismos que nós temos, que é o ajuizamento no tempo correto, sabendo fazer pesquisa de bens, sabendo o que se pedir no momento que se pede. Isso traz resultado. É o exemplo dos nossos clientes que têm a cobrança feita direta pelo escritório, que eu sempre uso o trocadilho, a inadimplência zero, porque se você arrecada mais, sempre está com caixa no superávit em relação ao que é a sua previsão orçamentária, você está trabalhando com inadimplência zero. Sim. E trabalhando com essa carteira de cobrança. Então tem esse resultado.
E é um trabalho que tem que ser feito muito bem direcionado. Uhum. E eu falo isso para vocês porque exemplo de condomínio nosso que aplicou a nossa técnica e mudou a realidade do condomínio, nós temos na carteira para poder mostrar. E condomínio que é síndico que sabota a empresa de cobrança. Você já viu? Ah, sim, tem. Nossa. Não, doutora. Faz aqui, ó. Esse morador é meu chegado. Esse aqui você faz Os assim, amigos ó. do rei, né? Os amigos do rei. Não existem amigos do rei. Sabe por quê? Porque eu recebo um percentual ali. Existe na cobrança que nós realizamos, cobramos um valor X do condomínio, eventualmente para assessoria jurídica, que ele é fixo todos os meses. Uhum. E cobramos um percentual em cima do inadimplente. Então, ali, você está tirando do meu prato para poder colocar no prato do inadimplente. Não tem diferenciação. É o honorário, né? Que Exatamente. aparece lá, você dá tal, mais honorário advocatício, tal, é isso. Exatamente. Os meus clientes, os nossos clientes do escritório sabem que não tem... São conscientes nesse sentido. Inclusive, no meu contrato está lá especificado. Se o síndico conceder qualquer isenção ou benefício para um inadimplente, quem vai pagar é o condomínio. Então, ele que... Nem todo escritório é tão bom quanto o da doutora, né? E a gente já recebeu condomínios que vinha com histórico de cobrança de inadimplente e, de repente, aquela taxa ali... Desaparecia. De um mês para o outro, ela simplesmente desaparecia da prestação de contas. Não está mais inadimplente, mas o dinheiro não entrou no caixa. Aí é responsabilidade do síndico e da administradora da época, se ele tinha uma administradora. Pois é. Os dois, inclusive, Aí conheço vai casos. a responsabilidade da administradora em não baixar essas taxas de condomínio sem a devida comprovação da entrada no caixa do condomínio. Certo. E agora, aí, entrando nessa seara, a administradora e o advogado, né? Trabalham em conjunto ou não? Ou às Com vezes certeza. quando dá uns ranhos assim, tipo, não vem pra cá, não é pra lá, não, mas isso aqui não dá, não, mas não sei o quê. Porque são áreas diferentes, né? São complementares e diferentes. O nosso papel é a orientação jurídica, prevenir litígio, análise de contrato. São áreas diferentes. E a administradora, ela faz a gestão, ela elabora a prestação de contas, ela faz análise dos documentos financeiros. Mas nesse caso... Tem administradora que quer oferecer serviço jurídico, mas é ilegal. Não pode. E nesse caso, por exemplo, a administradora pode acionar o jurídico caso identifique uma irregularidade do síndico e esse síndico não quer resolver e vice-versa. Para ter orientação. Para ter orientação. E exatamente. o síndico também pode acionar a administradora caso necessário ou perceba alguma coisa ali. Olha, essa administradora aqui me parece que tem alguma coisa que não tá legal. E essa troca, ela existe. Sim, Pode é existir. saudável e é super saudável, inclusive, porque é trabalho colaborativo, né? Sim. É um trabalho conjunto, de uma parte com a outra. Então... E é em prol do condômino, né? A gente não trabalha só para o síndico, não é um patrão síndico, né? A gente é contratado do condomínio. Então, o nosso interesse é defender o interesse do condomínio. É o resultado que traz para cada condomínio individual. Certo. Então, assim, tem esse bate-bola e é super saudável. E o condomínio ganha com isso, os condôminos ganham com isso. Porque, na verdade, é cada um fazendo o seu trabalho e sempre buscando o melhor resultado. Bom, vamos partir para um assunto polêmico agora, que é o seguinte. Administradora, jurídico, que talvez indica o síndico, que indica o corretor, que indica... tem muito disso? Isso existe? É quase uma máfia. Tádia, é uma máfia mesmo? É quase que uma máfia. Porque algumas administradoras indicam os seus próprios síndicos que já estão ali trabalhando há muito tempo. É uma parceria, é natural acontecer, mas tem outras situações que chega a ser quase que obrigatório ser aquele profissional. E assim, por esse lado, eu acho que quem perde é o condômino quando acontece esse tipo de situação. Por quê? Isso está se buscando a prestação de serviço efetiva que é feita ali. Por exemplo,
eu posso conhecer o serviço da administradora da tarde e falar, olha, para o seu condomínio, essa administradora oferece o melhor serviço para você, por já conhecer, por saber como funciona, e fazer essa indicação e ela não ter essa interferência. O problema é quando cria-se esse modelo que todo mundo está se beneficiando dos contratos que vai fazer com prestadores de serviços, por exemplo, prestador de serviço que vai fazer uma reforma nesse condomínio, todo mundo vai morder um pouquinho ali. O problema é gerado nesse sentido. Então, quando isso acontece, quem perde são todos aqueles condôminos que são as vítimas desse tipo de prática. Então, tem que se ficar muito atento e buscar sempre olhar pela lisura daquela empresa que está entrando ali no condomínio. E buscar também se verificar o máximo possível a lisura do síndico, o histórico dele. Não é porque chega alguém que fala muito bem lá que tem que ser o mais votado. Tem que saber, olha, peraí, esse síndico aqui, ele é síndico profissional, certo? Ele está sendo indicado pela administradora? Está sendo indicado pelo jurídico? Qual é o histórico desse sujeito aqui? Ele é síndico profissional? Qual é o histórico desse sujeito? O básico. Até porque, assim, existe, eu acho que uma diferença de você indicar e de você empurrar a goela abaixo. Mas existem sistemas que são empurrados de goela abaixo. Talvez tenha sido isso que tenha sido trazido aqui. Existem sistemas. Até não abre no momento da eleição ali de síndicos. Impede que outros se candidatem para não haver síndicos concorrência. terceiros, para que não haja concorrência. E isso é muito sério. Certo. E como que se faz a apuração dessa situação? Precisa ter denúncia, precisa ter investigação, precisa ter trabalho. E aí, esse tipo de prática acaba ganhando fôlego e acaba não sendo visada, porque o que dá trabalho as pessoas não querem fazer. Sim. Mesmo elas tendo prejuízo, elas não querem fazer, ficam quietas. Luiz já presenciou a situação. No meu caso... No seu caso, às vezes você fala assim, olha, eu não consigo entrar nesse condomínio aqui porque é difícil. Por exemplo, um condomínio que eu conheço e tenho um acesso a ele rotineiramente, quem vende lá os apartamentos, as salas lá, e aluga as salas, é só o próprio síndico, tá? Ninguém entra. Não entra corretor de fora. E se você quer fazer uma negociação lá, por exemplo, eu, inquilina, já estou lá há muito tempo, quero comprar, esse síndico ele vai interferir o máximo possível se não tiver participação dele. Sim. Acontece. No meu caso, eu acho que é até fácil eliminar esse problema. Primeiro que para fazer uma transação imobiliária é necessário um corretor de imóveis, né? Como para fazer uma defesa é necessário um advogado, fazer uma cirurgia precisa de um médico. Na minha área de atuação é necessário ser credenciado no Conselho Regional de Corretor de Imóveis. Mas existe a possibilidade do próprio síndico fazer esse credenciamento, né? Eu já passei sim por alguns casos em que foi necessário uma parceria, mas o profissional do lado de lá entra com a possibilidade de uma ajuda de custo, qualquer coisa desse tipo. Então existe esse mercado. Eu acompanhei uma campanha recentemente do nosso conselho aqui, que é o Cresce-MS, e até fez alguns outdoor na cidade, escrito porteiro não é corretor. Bem impactante, bem legal a campanha do conselho. Não é nenhuma crítica ao porteiro. Muito pelo contrário, tenho um bom relacionamento com as portarias, na grande maioria sou bem recebido, mas a crítica em, de repente, tentar encurtar o contato ao vendedor, né, no meu caso, e ir direto no porteiro, e o porteiro ter acesso ao vendedor e, de repente, ter a intenção de fazer a transação ali sem o Cresce, né, sem estar regularizado. Né? Ele não tem essa permissão. Né? Essa permissão é destinada ao corretor de imóveis. Então, é muito simples de eliminar, no meu caso, isso aí. Quer fazer uma venda do meu apartamento? Qual que é o seu Cresce? Entendeu? Fazer as consultas, se tá apto a atuar na profissão. E sempre... O pessoal quer arrumar um jeitinho, né? Sempre é o jeitinho brasileiro. Esse é o problema. Esse é o grande problema. Sempre é o jeitinho brasileiro. Existe, já presenciei
Em alguns... Mas nesse caso vocês estão um pouco mais resguardados por questão da exigência A do registro necessidade de profissional. a necessidade de ter um registro profissional. E assim, acho que cada um no seu quadrado resume muito bem. Mas e se você chegar num condomínio que vão falar assim pra você, olha, já tem um corretor aqui nesse condomínio, é o fulano, você não pode atuar aqui. Ele também é corretor, ele tem o Cresce. Nesse caso, Mas aí nesse caso, é o que acontece. Nesse caso, acontece. se vir o questionamento do próprio vendedor, o que eu tenho que fazer é aceitar. Ele contratou um profissional, às vezes com exclusividade, então não tenho muito o que eu questionar. Um condomínio inteiro agora se dessa vem- forma. Entendi. Então, mas aí, doutora, tem legalidade isso ou não? Aí já Não, já um outro ponto. Fala assim, exatamente não, não. aqui só esse Não, profissional não aqui, tem, ninguém não mais. tem. Inclusive, isso tem que ser denunciado no CRES, o prejudicado pode levar ao judiciário, não tem. Não existe o coronel do condomínio que manda ali, aquilo ali é um latifúndio dele, ele vai fazer Sim. do jeito que ele quer. Não existe, apesar de algumas pessoas terem essa intenção, existem maneiras de se barrar isso. E é o que os prejudicados precisam tomar essa providência. Também não adianta nada você constatar isso e você não tomar uma providência em relação ao que está acontecendo. Ou seja, inclusive a campanha do Cresce eu citei por conta disso. Achei legal os outdoors escrito chamou a a atenção. porteiro conscientização, não é corretor. ensinar, Pô, legal, não é ensinar. crítica ao porteiro, mas pô, existe um profissional que Sim. tá ali. É cada um no seu. cada um Porteiro é Mas- porteiro, corretor é corretor e tá tudo Mas certo. voltando aqui ao tema inicial, que é a respeito da máfia que existe, como que você faz para não incorrer nesse tipo de prática? Que um leva o outro. Uma coisa é indicar. Você indicar porque você está falando que o trabalho é bom. Outra coisa é formar um grupo para se beneficiar financeiramente desse condomínio, entregando uma gestão ineficiente ou Sim. pouco eficiente que prejudica. E fechar para outras E oportunidades. fechar para outras empresas. O morador, ele sempre tem que questionar, tem que participar das assembleias, tem que acompanhar, ele tem que trazer dados, tem que trazer informações, orçamentos. Outra coisa importantíssima que nós vemos aqui, até digo um ponto além, chamo todo mundo ao debate aqui. A Tádia falou que a administradora dela trabalha com a transparência, certo? A transparência, ela é baseada nas informações. Esse recurso foi para fazer esse pagamento e tem um comprovante desse pagamento que foi feito. Eu trago o ponto da transparência para um debate que não é só o documento comprobatório de que você pagou, você tem que ter o documento comprobatório de que o serviço foi executado. Sim. Criou-se um imaginário de que a nota fiscal é comprovante de que De o serviço foi execução. feito, de execução, e não é. Nota fiscal... Era pra ser, pelo menos. Aí que eu Não, digo. mas ela só é um documento fiscal, como ela propriamente diz. Aí o que acontece? Em casos que a gente sabe, início de ano tá cheio dessas histórias. O síndico chegou lá para apresentar as contas dele, tinha 1 milhão de nota fiscal lá, tudo bonitinho, algumas muito parecidas uma com a outra, que o morador não sabe. Opa, peraí, foi 30 mil para pagar isso aqui, 27 para pagar isso. Mas foi executado, de fato? Então, a nota fiscal, Ninguém sabe. ninguém tem como provar se foi executado ou não. E num condomínio grande, que você não acompanha, isso fica mais fácil ainda. E aí, Bruno, aí escapa da administradora. Exatamente. Aí que escapa da administradora, do jurídico, porque Sim. a gente não tem como garantir a execução do serviço. A prestação de Exatamente. contas do síndico precisa ser feita de duas formas, a financeira e a comunicação. Ela é Exatamente. prestação de contas Precisa também. documentar. E é durante o ano inteiro. Não pode ser somente uma vez ao ano. Sim. Tem a nota fiscal do serviço que foi executado? Opa, peraí, essa nota fiscal de uma calçada que foi feita. Opa, tem um registro do antes, tem um registro do depois, tem a ordem de serviço lá dizendo do prestador de serviço, e o contrato dizendo, olha, na data tal foi feito isso, e foi entregue isso na data tal. Tá demonstrado? Se o condômino conseguir, com todos esses registros, que é uma segurança também para o síndico, tudo documentado, o condômino vai conseguir ir lá, vai conseguir ver que aquilo de fato aconteceu? Hoje tem empresas prestadoras de serviço que a gente conhece que já fazem o serviço completo com o laudo antes de executar, todas as fotos, todos os registros depois de executado. E você consegue colocar isso no livro de prestação de contas, unindo esses dois, a comunicação e o financeiro. Sim. Mundo perfeito. Outra- Então, escolher uma empresa bem
que entregue tudo isso. É fundamental. pra Sim. gente Outra fazer. falácia que existe também é os 3 orçamentos. É necessário ter os 3 orçamentos? Principal, mesmo que não esteja previsto em lugar nenhum, você precisa ter comparativo de preço. Sim. Mas é necessário que sejam preços de média de mercado. Não adianta nada você ter 3 orçamentos ali, aqueles 3 estão fora orçamentos do- são manipulados, são Uhum. inflacionados. Então o morador também ele precisa ficar atento e ir atrás. Opa, peraí, isso aqui está dentro da média de mercado? Uma pintura que foi feita aqui num espaço, em uma sala desse, vamos colocar esse tamanho aqui, que dá o quê? Uns 40 metros quadrados? Opa, quantos que gastaria na média de mercado? Ah, eu pagaria para uma mão de obra aqui uns R$ 2.500. Mas por que foi pago 9.600 nessa... O que tinha nessa tinta aqui? Tinha os 3 orçamentos, os 9.600 foi o menor. Mas assim, os 3 orçamentos não justificam necessariamente que há lisura naquilo que você Exatamente. Então, assim, acompanhe. Nota fiscal é documento fiscal. É só isso. Não é comprovação de que o serviço foi executado. Sim. E é isso que as pessoas precisam se atentar. Gente, nosso papo tá bom, mas estamos com o tempo estourado, produção. Eu vou ter que chamar vocês para um outro debate aqui. Vai ser bom. Tô Né? pronto. Estão prontos? Claro, pode Pronto, chamar. doutora? Pronto. Pronto, Tânia? Pronta. Espero que tenha sido produtivo. Foi sim, Tádia. Obrigado pela sua participação aqui com a gente, tá? Eu que agradeço, Bruno. A Adriana Mello, obrigado. Agradeço a toda a equipe. Essa troca, esse nosso bate-bola aqui foi muito importante e Proveitoso, agregou. né? Com Proveitoso. certeza. Hélio Marques, obrigado. Eu que agradeço, Bruno. E depois dessa, vou contratar a doutora e a administradora. E é pronto, já tá certo. Estamos prontas. Já é pronto, já tá. Você sabe que a hora que você for fazer a corretagem, onde E o a cara falar, doutora "Precisa?" faz o jurídico Sim. e a Tádia faz o administrativo, você tá tranquilo, Sucesso. né? Sucesso. Já vou pedir as certidões negativas de débito. De Deus, tá tudo certo. Vamos Já lá. vai direto na fonte agora. Isso Bom, mesmo. gente, quero agradecer a audiência de todos aí. Os melhores momentos estão disponíveis nas nossas redes sociais. O Habitat que está sempre trazendo convidados especiais. E o que muito foi falado aqui também foi sobre transparência, né? E isso também dentro da área, principalmente do Hélio. Importante que o Habitat vem trazendo essa transparência comparativa entre condomínios para você ver como que a administradora atua, como que o jurídico atua, né? E isso também facilita a vida ali do corretor e de quem for comprar ali para acompanhar e saber de fato o que está acontecendo e até mesmo dentro aí do seu condomínio. Um beijo no seu coração, muito obrigado e até a próxima.